a nossa saudação a todos os companheiros. É mais um momento de oportunidade de aqui nós refletirmos sobre a vida. Hoje nós vamos trazer para a nossa reflexão um tema que eu acho importantíssimo na situação em que nós nos encontramos, entendendo que a grande força de tudo está em nós. Então nós vamos falar hoje, até baseado num livro que nós fazemos estudos, já fizemos, aliás, né? De um escritor, médico, experimentador, cientista, e nós até vamos usar o tema do seu livro. Ele tem um livro que chama-se Dr. Joy Dispenza. Ele tem um livro que chama Você é o Placebo. Esse é o título do livro do Dr. Joy Dispenza. E nós aproveitamos esse título dizendo: você é o seu próprio placebo. Veja a afirmação: você é seu próprio placebo. Mas aí, para nós falarmos disso aí, primeiro nós temos que entender o que é placebo, não é? O que é placebo? Já ouvimos falar várias vezes. O placebo é algo que nós cremos e nós aceitamos aquela informação como verdade. Seja falsa ou verdadeira, nós aceitamos. É muito conhecido, por exemplo, o caso de atendimento na medicina. Na medicina, você vai visitar o médico, está com uma dor ou com uma doença, você vai consultar o médico, e o médico inteligente, o médico, digamos assim, sacerdote na sua profissão, ele faz com que a pessoa saia de lá crente que vai se curar. Eu já vi isso várias vezes, já ouvi. Às vezes ele dá um remedinho para a pessoa, porque ele sente que na realidade a pessoa não está doente mesmo. Ela está com problemas mentais, psicológicos, está com nervosismo. Então ele dá uma pílula e diz: olha, se você tomar isso aqui durante uma semana, quando você voltar aqui, você já se curou. Mas a pílula que ele deu não tem composição química nenhuma. É uma pílula de mentirinha. A pílula de amido, de açúcar, de sal. E a pessoa que confia no médico vai para casa ciente que dentro de uma semana ela vai se curar. Muitas vezes já aconteceu isso conosco, né? Não com o médico, mas com outras pessoas, até nas casas religiosas. E esse é um remédio de mentirinha, não tem composição nenhuma. E a pessoa toma aquilo, acredita que aquilo vai resolver o seu problema de ordem emocional, né, psíquica, e ela se cura. Volta lá para o médico e diz: olha, que santo remédio! Mas não tinha remédio nenhum. É apenas um pseudo-remédio numa cápsula. Isso se chama placebo. Placebo é aquilo que eu acredito que vai me ajudar e cura. A gente tem falado muito isso aí, de que o nosso corpo, ele experimenta aquilo que ele acredita. Nosso corpo, ele experimenta aquilo que a mente acredita. Então eu estou falando de um médico, uma classe médica, mas pode ser uma outra pessoa, mesmo no campo espiritual. Tem gente que diz assim: eu vou falar com tal pessoa, puxa, eu vou conversar com tal médium. E só de chegar perto do médium, porque ela gosta da pessoa, a pessoa lhe transmite uma mensagem, ela vai embora feliz e muitas vezes se cura.
Não porque o médium, digamos, sem deu remédio nenhum, simplesmente conversar. Nas minhas lides espíritas, eu frequentei vários centros, eu conheci casa espírita em que todo mundo queria tomar passe com um determinado médium, uma médium. Porque nós sabemos hoje pelos estudos que o passe não tem nada de espalhafatoso, é um negócio bem calminho, não precisa fazer barulho, não precisa botar a mão na cabeça da pessoa, simplesmente, ao estender as mãos, ele transmite energia. Aliás, se não estender a mão, também transmite. Nesse momento, todo mundo está envolvido na mesma energia. Então, o passe é uma forma de nós também nos melhorarmos. Então, um santo que eu frequentei, os médios que eram quietinhos, os médios que não faziam barulho, o pessoal não queria fazer a fila para ir tomar passe de uma médium, e isso eu presenciei. Que quando ela estava envolvida, ela batia a mão na parede e fazia um barulho danado. O pessoal falou, esse é o espírito forte que está nessa mulher. Pensava que era um espírito forte. E todo mundo queria tomar passe com ela. Isso quer dizer, é um placebo. Você acredita de que conversando com aquela médium, a médium vai resolver. Isso tirando o terreno da mediunidade, digamos um padre, um pastor, enfim, algum líder religioso, um curador, entre aspas, né? Você vai com aquela fé que vai se curar e se cura. Então, nós precisamos entender que todos nós, os seres humanos, nós moldamos a nossa mente e o nosso cérebro por aquilo que pensamos. Parece brincadeira, né? Mas a gente insiste nessa frase. Você é o que você pensa. Daí a preocupação de todos nós de pensarmos sempre positivamente. Pensar de que as coisas vão dar certo e acreditar nisso, porque isso vai influenciar o nosso organismo. O nosso organismo, ele cria mecanismo de produzir a nossa própria cura, porque o nosso corpo foi feito para se curar sozinho. Foi feito para se curar sozinho. E então, quando nós acionamos o nosso mecanismo celular com ideias positivas, o organismo funciona normalmente e produz cura, às vezes por efeito placebo mesmo, né? Então, aqui no nosso livro recém-lançado, A Crença, é um livro que é vendido em todo o Brasil hoje. Muitas pessoas comunicam conosco, que leu, achou interessante e que ele pensava assim mesmo, né? Então esse livro nos mostra que nós somos placebos. Nós criamos o nosso próprio placebo. Como? Por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu aceito. Se você aceita, você coloca na mente, a mente materializa aquilo que eu penso, e o organismo trabalha a meu favor. Isto chama-se efeito placebo. Nesse livro que nós escrevemos sobre crença, existe um médico chamado Dr. Barney Siegel. Ele é autor de livros de milagres e a arte de curar. Milagre é no sentido placebo também. Ele diz o seguinte, literalmente, veja que ele diz, esse médico, desta linha de pensamento, ele diz, eu aprendi, o médico, eu aprendi a enganar as pessoas em benefício da saúde delas. Olha só, eu aprendi a enganar as pessoas em benefício da saúde delas. É aquilo que nós falamos na introdução. Ao invés de falar, a coisa está ruim para você, viu? Sei o que nós vamos fazer. Não, o médico diz, você vai se curar, você tem a força, você tem Deus dentro de você. Enfim,
cria um clima em que eu mudo o meu pensamento de ideias negativas e crio um placebo para mim. Então esse médico está dizendo isso. Ele está dizendo de que eu aprendi a enganar as pessoas em benefício delas. Os médicos podem matar, ele que está dizendo, ou curar com palavras. O médico pode matar ou curar através das palavras. E diz mais, todos nós temos o potencial para a cura autoinduzida, quer dizer, sugestionando a pessoa que ela vai curar com aquilo. A chave é saber como alcançar o seu potencial. Quer dizer, saber fazer com que este potencial, de que todos nós somos possuidores, esse potencial possa vir a ser, possa ser acionado. É como se nós acendêssemos esta luz interna e esta luz começa a iluminar. Pensam vocês, nós falamos aí de você procurar um líder religioso, certamente você já procurou muitos líderes religiosos, certamente muitos médicos que vocês foram para consulta, vocês saíram felizes de lá, porque o médico disse que você vai se curar, que ninguém quer morrer, pode estar velhinho, todo mundo quer viver, isso é a lei da sobrevivência que o Espiritismo diz. Então, placebo é isto, é um incentivo que a pessoa acredita, aceita como verdade e aquilo faz com que o mecanismo orgânico celular funcione. A Bíblia está cheia de exemplos disso aí, né? A Bíblia, dentro dos evangelhos, estamos cheios de placebo. Lembram-se daquela historinha? É uma historinha da mulher hemorrágica, a mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo e não se curava. É uma história que ela diz, Jesus ia passar pelas cercanias da sua cidade, se eu conseguir pelo menos colocar a mão na túnica de Jesus, eu vou me curar, dizia ela, porque ouvia-se de que ele fazia milagres. Olha aí o efeito placebo, olha o efeito placebo. Podia ser outro, não fosse Jesus, podia ser um outro curador, uma outra pessoa que tivesse a fama. Se você acreditar na fama dele, você pode mudar. Aí diz que ela colocou a mão na túnica e todo mundo andando ao lado dele, e ela sentiu que houve uma energia que movimentou o seu corpo e fez com que o seu organismo começasse a funcionar naquilo que estava bloqueado, e ela voltou a se curar. Acabou aquele problema que ela tinha. Aí, olha o placebo. Jesus conta a historinha de que perguntou, poxa, quem que me tocou, me segurou pela túnica? Quem foi? E os discípulos disseram, Senhor, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Está todo mundo aqui acotovelando um com o outro, não sabemos. E a mulher ficou preocupada. E a mulher, então, em prantos, ajoelhou-se. Não é milagre. E disse, fui eu, Senhor. Fui eu, Senhor. E ela se curou. Porque o organismo dela começou a funcionar pela fé, pelo placebo de que ela ia se curar. Aí Jesus disse sabiamente para ela, não foi eu que te curei, não. Foi a tua fé que te curou. Então a fé cura. A fé cura. Ela sentiu-se curada porque ela acreditou.
e dizia a si mesmo que ela iria conseguir se curar se ela estivesse tocado, pelo menos tocado na túnica de Jesus. Isso é um placebo, porque ele mesmo diz isso: não foi eu que te curei, minha filha, foi você. Como? Através da fé. Vai, não peques mais, diz o Evangelho. Então, vocês vejam que os próprios ensinamentos dos evangelhos estão repletos de placebos. Tem outros, me lembrei desse agora, que nem está aqui no nosso roteiro. Tem uma historinha, só que essa não é historinha, isso é histórico, isso é verdadeiro. Isso é um fato que ocorreu. Que o Dr. Joy Dispenza, no seu livro Você é Placebo, ele conta de uma cliente sua chamada Laura. Eu estou traduzindo para o português, porque é o nome em inglês. Essa Laura, ela foi diagnosticada pela ciência com uma rara doença degenerativa, que, no geral, manifesta antes da adolescência. Ela é uma menina, mas já manifesta antes da adolescência. E antes de qualquer sinal da doença aparecer, ela passou o ano inteiro mancando. E passou a usar uma bengala, porque ela já sentia dores ósseas que fatalmente ela iria ter. Ela então passou a usar para que ela pudesse ajudar o seu andar, porque poderia o seu fêmur ser quebrado, um pisar falso. Então ela começou a usar essa muleta, uma muleta. E o que aconteceu? Ela leu um livro que nós aqui lemos muito já, Quem Somos Nós? Um livro com vários autores, tem até um filme. Quem Somos Nós? É um livro que entra na física quântica, entra nesse processo de cura pessoal. Um livro muito bom. Ela leu o livro e depois foi assistir o filme. Eu assisti o filme também, fiquei encantado. Quem puder assistir, isso pode, acho que baixar até na internet. Quem Somos Nós? Que vai falar sobre isso. O que nós somos? Né? E aí ela foi assistir uma palestra desse médico, e esse médico então trouxe a ela uma confiança de que ela poderia se curar. Colocou nela a confiança de que ela poderia desenvolver um interior, a sua alma, um interior feliz. Quer dizer, nós procurarmos ser felizes. Porque a tendência do homem é sentir tristeza, sentir angústia, sentir medo, e nós aceitamos isso aí. Estou com medo disso, medo daquilo. E o Dr. Joy Dispenza explica que nós temos que, desde de manhã, o dia todo, nós pensarmos positivamente, criarmos placebos de que nós somos felizes, que nós somos capazes, que nós vamos vencer, que nós vamos superar. E aí, ela passou, mesmo ainda nessa fase da doença, ela passou a mudar o seu pensamento. Ao invés de acordar pela manhã e pensar que vai ter um dia ruim, um dia de medo, ele a ensinou, nessa sua exposição, que nós temos que criar pensamentos novos. Já que nós somos placebos, veja bem, já que nós somos placebos, que nós criamos aquilo que eu acredito, que nós acreditamos, ele começou a ensiná-la através das suas exposições, das suas entrevistas, que ao invés dela pensar na doença, no problema que ela estava passando, ela tinha que mudar o seu pensamento, criar um novo pensamento, criar uma nova emoção. Vejam bem, nós estamos acostumados a acordar cedo e pensar com aquele pensamento antigo que nós temos.
Ele começou a ensinar que nós podemos criar um novo pensamento, criar uma nova ideia e trabalhar com aquilo, de que a coisa vai acontecer. Um pensamento de alegria, de progresso, de satisfação, de saúde, de felicidade. E não acordar cedo e dizer, puxa, minha muleta, eu sou doente, então ela está vivendo o passado. Viver o futuro é criar esse pensamento novo e trabalhar, alimentar a mente com isso, que nós mudamos. Porque ninguém vai mudar você. Ninguém vai mudar você. Quem vai mudar é você mesmo, porque você é o seu próprio placebo. Então você vai criar em si, na sua mente, um mecanismo de ser feliz. A felicidade não se compra em supermercado. A felicidade não se ganha porque você viu o pastor, ouviu o padre, ouviu o Roberto no centro espírita. A felicidade é você que constrói, pensando positivamente, pensando na saúde e na felicidade. E ele ensina nesse workshop que ele faz, ele ensinou que nós temos que começar e trabalhar aquilo que eu quero que aconteça na minha vida. Quando eu começo a pensar naquilo que eu quero que aconteça de felicidade na minha vida, tudo que você pensar, se você crê, tudo pode acontecer. É o problema da fé. Então, ela começou a trabalhar, criar um novo eu e chegava a colocar bilhetes na casa toda, bilhetes no seu quarto, na cozinha, no banheiro, no seu escritório, aquilo que ela queria que acontecesse. A pensar que coisa interessante, e funciona. Então, se você quer determinada coisa, pode ser problema material, não tem problema. O que você pensar vai acontecer. E ela colocava esses bilhetes, lia, mentalizava. Se vai para o escritório, lia, mentalizava. Vai dormir, mentalizava. De manhã, mentalizava. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um novo estado de ser daquilo que eu quero. Por isso, num dos meus livros, Peça e Receba, o universo conspira a seu favor, eu digo que você não tem que fazer oração dos outros. Nós somos acostumados a isso. Eu vou fazer oração, tal oração. Fulano de tal disse que se eu fizer esta oração é tiro e queda. E você faz aquela oração. Pode dar certo para você se aquilo lá estiver refletindo os seus anseios. Nós temos que escrever, como essa moça fez, escrever a nossa oração, o que eu quero. Todo dia fazer aquela oração que eu escrevo, que é o anseio da minha alma, o desejo da minha alma. O que eu quero para eu ser feliz. Então, a oração não é do outro, é a sua. Que essa você fala com Deus. Um Deus aonde? Dentro de si mesmo. Se você ora, recita uma oração do outro, serviu para ela. Porque ela, aquilo lá, relaciona a vida dela. Então, nós temos que criar o nosso placebo, nossa própria vida, mas nós temos esta força para criar. Se eu disser que eu não tenho força, eu já digo para o meu organismo que eu não tenho força, que eu não quero. Então ela aprendeu a ser grata da vida e ela se curou. Ela se curou. E tem vários casos aí que a medicina conta, as experiências atuais contam. Então, o que está promovendo a cura para a pessoa? Será que é o seu pensamento? Ou se é um remédio ou uma palavra? O que cura o seu corpo é você mesmo. Porque você é o seu placebo. Guarde bem isso. Você é o seu placebo. Você quer, a coisa vai acontecer. Porque você alimenta a sua alma daquilo que deseja. No Evangelho nós encontraremos Jesus dizendo: pedi e obtereis. Não é que alguém vai fazer por nós, mas se eu crer naquilo que eu estou pedindo,
com fé, aquilo vai acontecer. Vejam, e nós às vezes estamos acostumados a entregar para os outros a nossa felicidade. Porque todas as religiões, quer queiram ou não, as pessoas não gostam, todas as religiões são placebos. Pode chocar você, mas é. Porque se você acredita em tal religião e vive daquela crença, te faz bem. Você vive naquela crença, aquilo é um placebo para você. Hoje nós temos infinidades de religiões. Uns gostam daquele placebo, outros desse placebo, outro daquele placebo. Você cria e vive aquilo ali. Então tem gente que vive a vida inteira numa mesma religião, porque aquela crença lhe satisfaz, que se tornou o seu placebo. Porque nós somos educados assim pelos nossos pais, né? Que a religião nossa, quase sempre é a religião dos pais. Não é a religião nossa. Porque os pais passaram para os filhos aqueles dogmas, que vai acontecer isso, que Deus vai fazer aquilo. Então, se você aceitou, entrou o placebo em você. E você passa a agir daquela maneira. Então, no campo da medicina, por exemplo, no campo da medicina, todos os remédios que são testados, são testados também com placebos, a mesma substância. Só que um é placebo, outro é química. Então, digamos que vai sair um novo remédio no mercado. Toma 100 pessoas que vão tomar o remédio, a química mesmo. Mas também colocam 100 pessoas que vão tomar placebo, só que elas não sabem. Vejam bem a força que nós temos. 100 pessoas vão tomar o remédio verdadeiro, passado pela farmácia, química. E 100 pessoas vão tomar e não sabem, pensam que é remédio mesmo. Não misturam as pessoas. E pasmem, 70, 50, 60, 75% das pessoas se curam com o remédio químico, que é o remédio verdadeiro. Mas também 50, 60, até 75% das pessoas se curam com o placebo. Ela melhorou, modificou, não porque tomou o remédio químico, porque ela acreditou que aquele remédio ia curar. Isso é medicina, todos os remédios passam por essa técnica. Testa no cidadão com remédio e testa com número X de pessoas com remédios que são de mentirinha. E por que o organismo cura? Por que o organismo cura e não foi o remédio? Essas 100 pessoas chegaram a se curar, 75% tal qual o remédio se curaram. Por quê? Porque nós acreditamos, e aí o organismo cria uma farmácia dentro de si mesmo, cria o remédio para aquilo que eu tomei. Isso é provado pela ciência, não é eu que estou falando. Hoje a ciência mostra isso. As pessoas se curam porque acreditaram no remédio que lhe foi dado. E ela não tomou o remédio químico nenhum. Foram os seus pensamentos. Interessante, né? Ver que nós somos. Que máquina perfeita nós somos. Nós somos feitos para se curar. Fomos feitos para se curar. Então, dentro dessa ótica, vamos tentar misturar a coisa agora. Então, quando eu falo em placebo, eu estou falando em fé. Quando eu estou falando em placebo, eu estou falando em fé. Porque o placebo é a fé de que aquilo vai ocorrer. Então, o placebo é uma fé. O placebo é uma fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, tem um texto que chama-se O Poder da Fé, de Kardec. O que Kardec diz sobre a fé, que é o placebo nosso? Ele diz assim: a fé é inata. O que quer dizer isso? A fé nasce conosco.
A fé nasce conosco. Como que nasce? Nasce em potência, em algo para desenvolver. É aquilo que a gente fala do Cristo de Deus dentro de nós. Você traz a potência para vir a ser. Então a fé, ela é desenvolvida com o tempo. Então Kardec diz, fé, olha o que Kardec diz, é a confiança do homem nas suas próprias forças. Está lá no Evangelho, pega o Evangelho, aquele capítulo, o poder da fé. É a confiança do homem nas suas próprias forças, que o torna capaz de realizar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si mesmo. Quando você duvida que você é capaz, que você tem a força, que você tem a potência divina dentro de você, que você precisa brilhar essa potência, você tem que fazer desenvolver essa luz. Se você acreditar e entender que isso é verdade, você traz ao nascer essa potência. Se você acreditar, você vai fazer uma série de coisas que Kardec disse que vão chamar isso de milagre, e milagre não existe. Milagre não existe. Mas eu consigo mudar através da fé. Então, às vezes nós ouvimos falar confiança. Confiança é com fé. A palavra confiança vem confiança, com fé. Quem tem confiança tem fé. Então, quando eu digo, eu tenho confiança que eu vou realizar isso, mas não de boca para fora. Eu tenho confiança porque eu acredito que eu vou conseguir isso. Em outras palavras, está dizendo, você tem fé, porque confiança vem de confidere, confiança, vem de fé. Então, na carta de Tiago, na Bíblia, tem uma citação de Tiago, que dizem que teria sido o irmão de Jesus. Ele diz assim, peça, porém com fé. Puxa vida, pedir com fé é algo que você tem que construir, você tem que aceitar, você tem que sair dali que aquilo já aconteceu, criar na mente do universo que aquilo vai acontecer ou já aconteceu, porque eu acredito. Então Tiago diz, peça porém com fé, em nada duvidando, porque o problema da fé é você duvidar. Você tem fé e diz, mas será que vai dar certo? Pronto, acabou. Aí você não tem confiança, você duvida. E ele diz, porque aquele que duvida, olha a comparação que ele faz, a metáfora que ele faz, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de um lado para outro. E esta fé, ela é intransferível, ninguém pode transmitir fé para o outro, é uma construção. Não adianta eu dizer para você, você precisa ter fé, meu filho. Todo mundo sabe que tem que ter, só que é construção pessoal. Nós é que construímos a fé, aceitando, olha o placebo, aceitando que aquilo vai dar certo, que aquilo vai acontecer. Porque se não for assim, se nós duvidamos, nós arrefecemos os nossos desejos. A Organização Mundial de Saúde, veja bem, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz o seguinte, a fé, sem religião, hein? Não estão falando de religião, não. A fé é considerada um fenômeno de cura multidimensional da saúde física, psíquica e social. A Organização Mundial de Saúde reúne todo o estudo científico da medicina, no caso. Então, ele está dizendo que a fé é considerada um fenômeno de cura. Não está falando que a tua fé tem que ser fé budista, fé católica, fé espírita, fé evangélica. Agora, se você aceitar, é teu placebo, você pode ter. Ninguém está dizendo aqui que você não deve ter uma fé religiosa. Se você tem fé nesta ou naquela religião e atuar com fé, verdadeiramente, aquilo vai te fazer bem. Daí a historinha da pessoa diz, minha religião é melhor que a sua. A minha religião
Será? A religião, a fé não é de religião, a religião que usa a fé. Porque quando fala em fé, assim, no popular, a pessoa diz, mas qual é a tua fé? Querendo dizer, qual a sua religião? Não é isso que eu falo? Qual é a sua fé? Qual é a sua crença, né? E na realidade, a fé não depende de religião. A religião usa a fé, mas a fé não é religiosa. A fé nasce com a pessoa e pode morar lá como os índios, né? Sem nunca ter tido uma orientação religiosa, mas eles têm fé em certos entes da natureza, no sol, tempestade, enfim, os fenômenos, eles acreditam nisso aí como Deus. E nós também. Se você quer que algo aconteça na sua vida, não entregue essa fé para ninguém. Ela é individual, ela é impessoal, ela é personalíssima. Acredite que você vai resolver aquilo que você está necessitando e as coisas vão acontecer. Então, esperança, tenha esperança. Aí a gente vê que a fé é mãe da esperança. A fé é a mãe da esperança. Nada abala a esperança daqueles que encontram o significado da palavra fé, que vem de fidelis, quer dizer fidelidade, é fonte geradora de esperança. Bem, até eu estava fazendo uma palestra numa live, numa cidade, e depois de nós falarmos do poder da crença, alguém me perguntou lá, depois que abriu para o público, se a fé que não é verdadeira, ela funciona. Veja bem, existe a fé que crê e a fé que sabe. Existe a fé verdadeira e a fé falsa. Funciona? Eu disse, funciona da mesma forma. A fé aceita aquilo que você acredita. Se você acredita, a coisa vai funcionar. Você já viu as igrejas, como as igrejas fazem, principalmente na televisão? O pregador religioso, depois de incentivar as pessoas, falar do Evangelho e pregar ensinamentos do Evangelho, diz, agora vocês vão receber a cura hoje. E diz o seguinte, o que vocês vão fazer? Vocês já devem ter assistido isso. Ele diz para o profetente, o devoto, agora você vai colocar as mãos onde está a doença sua. Já ouviram isso? Aí um coloca a mão aqui, outro coloca a mão aqui, outro coloca a mão na cabeça e começa a orar. O que ele está dizendo? Que a minha fé, aquilo que é minha, faz com que cure aquilo que eu estou com problema. E muita gente vai lá, às vezes até pode ser doenças psicossomáticas, mas diz, olha, eu estava com isso, tal doença, e eu me curei. Não importa a crença religiosa. Não importa. Porque tem pessoas, nós conhecemos, que não frequentam religião nenhuma e são dotadas de mais fé do que aquelas pessoas que não perdem um culto religioso. Então, você tem que desenvolver esse potencial da fé. Então, vejam bem o que eu vou dizer. Seja falso ou verdadeiro. O objeto de sua fé, seja falso ou verdadeiro, o objeto de sua fé, o resultado vai ser o mesmo. Ou não? Não há pessoas que carregam a fitinha do Senhor do Bonfim, ou a fitinha de tal santo, de tal lugar sagrado. Se ela transmitir a sua fé para essa fita e ela acreditar, o que acontece? Ela está dando poder, ela está dando poder por aquela fita. Então, fé é quando nós damos poder a alguma coisa, seja falso ou verdadeiro. Se eu dei
fé, se eu dei poder para aquela fé, aquilo vai funcionar no meu organismo. A propósito, esses dias teve um companheiro, cliente, teve no meu escritório, ele me contou um fato. Ele contou que a mãe dele morreu, ele sempre dormia do lado da mãe. Daí ele mudou para um outro quarto e nem mexeram mais no quarto da mãe. E ali ficou tal como a mãe usava. E ele lá no quarto dele, não sei o que foi, que derrubou água, molhou, ele falou, eu vou dormir no quarto da mãe. Vou dormir no quarto da mãe. E foi lá para o quarto da mãe. E foi dormir. Daqui a pouco ele acordou, estava um crucifixo em cima dele, que a mãe guardava na cama, acho que ele no movimento, caiu nele. Ele passou esse crucifixo com todo aquele artifício, amarrou na mão, ele anda até hoje com isso aí. Porque ele disse que a mãe, ele falou, eu senti que a minha mãe me protege. O que é isso? O poder que eu vou dar a um simbolismo. Funciona? Funciona para ele. Você pode dizer, não funciona. Funciona. A fé é onde nós damos poder. Se eu dei poder a colocar as mãos nas túnicas de Jesus, eu dei poder à túnica que Jesus carregava e queria lhe curar. Um pedaço de pau pode ser um placebo? Pode. Eu conheço uma historinha contada por um estudioso, autor de vários livros, que o pai dele estava sofrendo uma doença e que não havia o que curar. E ele botou como placebo para ele que ele não ia se curar mais. Ao poder de que eu não vou me curar. E os médicos diziam que não ia se curar. Um dia o filho falou, pai, eu trouxe para você aqui um pedaço da cruz de Cristo. Um pedaço da cruz. Imagina, hein? Haja pedaço. Mas ele não foi pegar a cruz de Cristo. Ele disse, na Europa tem um curador que está usando isso aí e cura, muda tudo que nós temos, nossos problemas. E ele foi no joalheiro, mandou fazer lá um anel, aquela madeira, e entregou para o pai. Pai, com isso aqui você vai se curar. O homem colocou o anel, pedaço de madeira, em cima do seu peito, e teve uma força interior. Eu disse, eu vou me curar, porque está curando muita gente na Europa. O outro dia ele não estava com nada mais de doença, foi no médico e não estava mais doente, porque ele mudou o poder, ao poder da doença para o poder de um pedacinho de madeira que seria de Jesus, e ele se curou. E está cheio disso aí, cheio disso aí. Isto prova que nós somos os nossos placebos, nós criamos os nossos placebos. Então, voltando ao caso, o moço carrega essa fitinha, porque esse rosário com a cruz, porque ele acredita que nos momentos cruciais a mãe está ali atendendo. O que você acha? Eu falei para ele, tudo bem, está fazendo bem para você, continue. Porque se eu disser para ele, não, isso é coisa da mente, aí eu estragaria aquilo que ele acredita. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós criticamos os pertencentes às outras religiões, dizendo que a religião dele é isto ou aquilo. Não, a religião dele é o poder que ele coloca. Nós damos poder. Como aquele caso também que eu contei aqui, e você que tem moto, lá em Belém, eu conto no livro isso, um cidadão mototáxi, ele foi carregar aquela corda na procissão dos filhos de Nazaré, ele carregava aquilo ali, e aquele monte de gente que vocês assistem na televisão carregando aquela corda, aquela procissão. Aí o repórter, por acaso, perguntou para ele se ele acreditava. Ele falou, eu acredito na Maria de Nazaré, porque ela era os filhos de Nazaré. Ele falou, tanto eu acredito que eu tenho a santinha. Olha o poder da fé.
O poder que nós temos, eu boto a santinha na frente da minha moto, porque daí ela me ajuda e não deixa eu bater. Ele acredita nisso, ele deu poder para esta santa, esse pedaço de madeira que colocar em frente da moto dele. Vamos criticar? Não, porque aquilo é poder de fé para ele. Veja que interessante, né? Isso é interessante a gente analisar. Então, seja falso ou verdadeiro objeto da minha fé, funciona. Funciona. Vocês conhecem aquela história quando a pessoa leva um susto ou bate, a pessoa fala, traz um copo de açúcar aí, traz um copo de açúcar. E a pessoa vai lá, dá um copo de açúcar, a pessoa acalma. Cientificamente não prova nada que a água com açúcar vai curar. Mas ele bota a fé na água com açúcar, ela se acalma. Lógico que o açúcar tem lá seu poder, mas cientificamente não é provado nada. Bem, o que nós temos que falar ainda mais? Então, tudo que nós damos poder, pode ser uma lasca de madeira, pode ser uma fitinha, pode ser um santinho, e mesmo as coisas que nós damos poder em qualquer outra religião. Então, uma folha de uma planta, por exemplo, se disser essa folha aqui é curativa e você tomar, você pode se curar não por causa da planta, mas porque você criou o mecanismo dentro de você mesmo. Uma coisa que as outras religiões fazem, às vezes as pessoas perguntam, mas lá no Espiritismo você não canta o louvor, faz louvor para Deus? Louvor funciona? Funciona. Não importa a religião, se você aceita, se você se entusiasma, você se emociona com o louvor, aquilo ajuda o teu corpo. A oração é a mesma coisa. Quando você ora, você está dando poder àquelas palavras que vão modificar a sua mente. Hoje é muito comum as pessoas irem em santuários. Isso há muito tempo já se faz e hoje parece-me que está insistentemente nos religiosos visitar santuários, santa daqui, santa dali. Funciona. Se você der poder, funciona. Eu me lembro, nós tivemos a felicidade de fazer uma excursão na Europa com alguns amigos aqui de Jacarezinho, que foram para lá, ficamos lá uns 20 dias. Eu fui conhecer o santuário de Lourdes, fui conhecer o santuário de Fátima, e o pessoal carregava uma vela enorme e ia lá porque ia pagar a promessa, porque aquela santa lhe ajudou. A santa ajudou ou ele botou o poder na santa? Ou botou o poder na vela? Colocou o poder, acreditou que aquilo. Então você deu poder, né? Então, isso hoje é comum, né? Você criar placebos e você vai. E às vezes, uma das coisas que acontece muito hoje, quando você não dá poder para algo externo, fitinha, imagem, louvor, mas você dá poder para si mesmo, que é aquilo que Kardec fala, né? Que aquilo que você confia em si mesmo, ele diz, é confiar nas suas próprias forças. Às vezes você não dá poder para as coisas externas, mas dá poder para você mesmo, aceitando como verdade que você é a força, que você tem a força. Basta que você use esse mecanismo que é divino. Esse mecanismo é divino, que nós somos capazes de fazer coisas extraordinárias e para os outros seria milagre. Então, isto é o placebo. Isso é o placebo. Nós tínhamos um punhado de histórias aqui para contar, mas o tempo não vai nos permitir isso daí. Então, nós temos, inclusive, um livro que eu li, adoro, já dei para várias pessoas que estavam com câncer, até para o meu cunhado, mandei para ele. Um livro chama-se Remissão Radical, da doutora Kelly Turner. Essa médica fez sua tese de doutorado em cima da cura do câncer. Mas cura, câncer, cura. Ela pegou
que tem nos anais da história, tinha 1.500 pessoas que se curaram do câncer em nível 4, que já vai morrer, desenganada pelos médicos. Dessas 1.500 pessoas, ela escolheu, e foi para vários lugares do país para fazer a tese dela, e foi em vários países, e foi buscar as pessoas que se curaram, tiveram remissão radical, já estavam desenganadas pelos médicos. É aquela que o médico diz, ó, o familiar leva para casa e não tem mais jeito. E ela então fez perguntas, fez questionamento a várias pessoas, ela selecionou umas 500 pessoas, fez 75 perguntas e deu para essas pessoas responder por que se curaram, se já estavam desenganadas. E ela criou, dessas 75 pessoas, ela encontrou 9 fatos que ocorreram para todo mundo, fatos comuns. Por exemplo, para uma cura radical, mudar dieta radicalmente. Quer dizer, umas pessoas disseram, eu não vou morrer, e mudou a dieta alimentar. Às vezes você está comendo errado, e comer errado, às vezes aciona aquela doença. Hoje, por exemplo, sabe-se pela ciência que quem tem câncer e come açúcar, o açúcar alimenta o câncer. Então, primeira coisa, tem que cortar açúcar. Isso a ciência fala, né? Então, mudar dieta, assumir o controle da própria saúde, dizendo eu vou me curar, ouvir e seguir a intuição, aquilo que ela traz de Deus dentro de si, consumir ervas e suplementos, liberar sentimentos reprimidos, que os sentimentos reprimidos dão doença ao corpo, levando às vezes a câncer, alimentar emoções positivas, é uma das coisas para diminuir, eliminar o câncer, ser receptivo ao apoio social, aprofundar a ligação espiritual, voltar para a espiritualidade e ter fortes razões para viver. É nesse livro, é um estudo que ela fez, eu achei extraordinário. Então, nós temos que, casos contados na história, que as pessoas morreram porque disseram que ela tinha tal câncer, a família aceitou que tinha tal câncer, o médico achou que tinha tal câncer, o cara morreu, aí foram fazer autópsia, ele não morreu do câncer. Ele não estava com câncer, ele morreu porque ele acreditou que ele estava com câncer, e aí morreu. Ele criou na mente, seja falso ou verdadeiro, a sua fé, ela funciona. Ele jogou da mente para as células, olha, eu estou com câncer, eu vou morrer, nós vamos morrer. Ele morreu, depois foram fazer a pesquisa, é um cidadão lá dos Estados Unidos, ele morreu porque acreditava que ia morrer, não porque tinha câncer. Esse é um efeito placebo. E nós vamos parar por aqui. Um abraço a todos e vamos em frente. Vamos pensar nos nossos placebos.